Tudo bem, meninas? Hoje eu vim trazer um presente para vocês. É uma coisa que há bastante tempo eu estava querendo fazer. Apesar de eu ter uma presença aqui com vocês, sempre estou aqui falando sobre o melhor shampoo, o melhor condicionador, melhor máscara. Mas hoje eu vim trazer uma coisa muito importante para vocês, que já faz um tempinho que eu queria trazer, só que às vezes na correria a gente não consegue, né? Que é falar especificamente sobre o visagismo, mas dentro daquilo que eu gosto de trabalhar no visagismo no dia a dia. Esse conteúdo vai ser muito útil para você. Então procure estar aqui, assista toda essa aula, separa um minutinho lá, seja que você estiver, seja se você estiver numa academia, se você estiver fazendo alguma coisa que você queira aperfeiçoar seu conhecimento. Então fica aqui comigo, aproveite o conteúdo que eu vou trazer para vocês. Esse é um dos conteúdos que eu trabalho muito no meu curso e eu acho que é importante vocês saberem como que o visagismo pode ser transformador na sua vida, pode ser impactante nos seus relacionamentos, pode ser determinante na imagem e na relação que você tem com as pessoas. Então quero que você esteja aqui e aproveite desse conteúdo, tá bom? Vou tentar não deixar muito extenso, para ficar mais fácil para vocês assistirem depois, tá? Com calma. Mas olha, papel e caneta na mão, é muito importante que vocês saibam e gravem essas informações, porque apesar de vou falar sempre para vocês sobre os cuidados com o cabelo. Isso daqui nada mais é que uma estrutura de um todo, a qual nós nos relacionamos todos os dias. Isso quer dizer o quê, gente? Nós somos os únicos, na natureza, nós somos os únicos seres que se relacionam consigo mesmo. Então, vou te dar um exemplo. Se você contar uma história sobre alguém, você se relaciona com ela. Então, imagina aquela pessoa que você não gosta, a sua prima, aquela sua amiga, uma pessoa lá da sua academia. Por que você não gosta dela? Porque o seu cérebro contou, dependendo, obviamente, se ela te fez algo ou não, mas você contou essa informação para si mesma sobre quem ela é ou quanto ela te incomoda. Você reformulou essa informação por vez após vez na sua mente, continuar contando essa mesma história. E com base nessa história que você contou para você mesma, você se relaciona com ela. Você vai tratá-la melhor ou pior, ok? Isso acontece conosco, nós seres humanos. Nós também contamos uma história para nós todos os dias de manhã. Por exemplo, a primeira pessoa que a gente relaciona de manhã quando nós acordamos é conosco mesmo. Eu olho para o espelho, vejo, estou bonito ou estou feio, estou magro, estou gordo, estou jovem, estou velho. Então, dependendo da história que eu contar para mim mesmo, a partir daquele momento, o meu cérebro começa a se relacionar com aquela história. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que eu falo sobre eu mesmo. Porque dependendo do que eu falo sobre mim, eu vou me relacionar com essa informação o dia inteirinho. E por que, o que tem a ver isso que eu estou falando para você sobre o visagismo? Gente, o visagismo nada mais é que ele é um estudo do rosto, da imagem, tanto da estrutura óssea, física, como também a parte emocional. Desde a época de Hipócrates, ele vinha, lógico, isso data até mais anos que isso, né? Mas vamos trazer mais próximo aqui na época de Hipócrates, lá na Grécia Antiga, onde ele começou a perceber que existia uma similaridade no comportamento da pessoa, comportamento agora assim, as ações, a personalidade dela, correlacionada com os traços do rosto dessa pessoa. Então vamos imaginar o seguinte, o que eles começaram a observar? Que pessoas que tinham traços mais retos, mais quadrados no rosto, eram pessoas que transmitiam no seu comportamento mais força. Pessoas que tinham os traços do rosto mais arredondado eram pessoas que transmitiam mais leveza, mais suavidade, uma coisa mais próxima. E eles começaram a fazer essa correlação entre os temperamentos e a parte física, que é um processo natural da natureza, porque antigamente, gente, olha, isso não data milênios, tá? As pessoas não tinham esse nível de comunicação como nós temos hoje. Muitas vezes a comunicação era feita tudo por expressões faciais. Então eu sabia, por exemplo, que se era para comer ou não. É igual uma criança. Muitas vezes a criança, você não sabe o que ela está te dizendo porque ela não tem essa linguagem ainda explorada. Mas, às vezes, pelo rostinho, pela maneira como ela chora, pelo semblante que ela está transmitindo. Então, se você é mãe, você sabe disso.
Você consegue identificar claramente quais são os sentimentos daquela criança, o que ela está tentando transmitir. Então isso já é uma habilidade humana, desde a infância, de nós reconhecermos em outras pessoas, por meio dos traços do rosto dela, o sentimento ou a personalidade ou comportamento daquela pessoa. Até aqui faz sentido para você, certo? Então vamos pensar o seguinte, então o que ele começou a correlacionar? Que dependendo dos traços do rosto que a pessoa tinha, ela transmitia uma imagem, ela transmitia um comportamento. E eles foram dando nomenclaturas a isso. Então eles perceberam que, por exemplo, pessoas que tinham o rosto mais quadrado eram pessoas mais coléricas, que é o símbolo fogo. Esse símbolo transmitia o quê? Mais energia, uma pessoa determinada, uma pessoa focada, uma pessoa que queria, que enfrentaria o que fosse necessário para atingir o objetivo dela. Por isso que nós falamos que coléricos são muito decididos, eles têm opinião forte para as coisas, eles sabem o que eles querem, muitas vezes são teimosos, muitas vezes até passam uma imagem de serem grossos, de serem ignorantes, de serem teimosos, de serem pessoas que passariam por cima de qualquer outra pessoa. Mas não é bem assim, depois você vai entender por quê. Depois eles começaram a perceber que determinados traços do rosto mais fino, determinados posicionamentos dos olhos laterais, da boca, do queixo, do nariz, tinham um comportamento de pessoas mais melancólicas, pessoas mais organizadas, pessoas mais detalhadas, pessoas que tinham um nível, detalhistas, perdão, pessoas que buscavam mais o perfeccionismo. Depois eles identificaram que determinado X formato do rosto e do corpo transmitiam pessoas mais sanguíneas, que tinham aí um comportamento mais de ar livre, que gostava de falar, de se comunicar, de interagir com pessoas, que conversava com as pessoas, que transmitia, que gostava de comunicar as novidades, até fofoqueiro demais às vezes, que sabia do mundo todo e gostava de saber das coisas, era curioso. E depois eles identificaram que existiam aqueles que eram mais fleumáticos, rostos mais arredondados, corpos mais arredondados, porque eram pessoas que mais pacíficas, às vezes mais passiva, pessoas que conseguiam interagir melhor, às vezes em alguns momentos também tem um nível de teimosia, mas eram pessoas que facilitavam, tinham uma tranquilidade muito grande, que às vezes até acalmavam mais o colérico ali. E o que acontece com essa informação? Todos nós não saímos fora desses temperamentos. Seja eu, seja você, o seu temperamento, o meu temperamento. Humanamente falando, o ser humano transita por esses 4 temperamentos, especificamente um deles sendo o primário. Tá, mas Júnior, o que isso interessa para mim? Isso quer dizer o que, gente? Que na natureza, se você, preste atenção no que eu vou te falar, se você não estiver conectado com o seu temperamento, se você não estiver conectado com a sua identidade, que seja colérica, sanguínea, melancólica ou fleumática, e a sua informação, a sua imagem, seja o seu corte de cabelo, a cor do seu cabelo, não estiver comunicando um com o outro, não havendo uma congruência, o seu cérebro vai disparar algumas sensações que você não gostaria de estar sentindo. Por exemplo, insatisfação, angústia, tristeza. É como se algo dentro de você, é como se alguém não dissesse para você que você não pode ser aquela pessoa, ou como se alguém tivesse, olha, você não é isso. Por que você está se comportando desse jeito? Por que você está usando essa imagem? O nosso cérebro é muito poderoso. Por quê, gente? O nosso cérebro ele foi projetado para resolver problemas. Isso quer dizer o quê? Para ele é um problema você não estar comunicando com a sua identidade. E ele vai tentar resolver isso sempre. E para ele resolver, ele vai tentar resolver numa boa. Quando ele percebe que você não enxergou isso, ele começa a jogar algumas emoções para dizer para você, olha, acorda. Você não é essa pessoa. É aquela sensação de que você muitas vezes, você tenta ser aquilo que você veio para ser, mas alguma coisa está errada. É mais ou menos como se fosse a doença. Por que nós adoecemos? Emocionalmente, é como se o nosso cérebro dissesse assim, olha, eu tô te dando um aviso para você, um exemplo, tá? Imagina que você não tá bem no seu casamento, algum problema muito grave, você não resolve, você tá sentindo sentimentos muito ruins ali,
E só que você não resolve aquela situação. O que o seu cérebro faz? Ele começa a te ajudar a resolver. Se ele não percebeu, se ele percebeu que você não fez nada para resolver aquela situação, ele começa a jogar algumas emoções ruins em você, a ponto de virar até uma patologia, como uma depressão, para dizer para você assim, olha, arranca esse sentimento de mim, vai lá, resolve esse problema. Então o que acontece? No visagismo, que é muitas das aulas que eu dou para minhas alunas, a primeira coisa que eu ensino para elas e que é muito importante é o autoconhecimento. Porque muitas pessoas, gente, nem sabem que temperamento tem. Muitas pessoas não sabem nem quais são as habilidades e quais são as inabilidades que elas têm. Segundo o filósofo chamado Sócrates, ele dizia assim, ó, conheça-te a ti mesmo e terás as chaves de todos os deuses. O que ele estava dizendo em outras palavras? Quando você conhece a si mesmo, você sabe quais são as suas qualidades e as suas inabilidades, as suas habilidades e as suas inabilidades, é como se você tivesse um poder pessoal para você tocar a sua vida, para você contribuir com outras pessoas. Mas de repente você pode perguntar assim, Júnior, mas nunca ninguém me falou isso, eu não sei como buscar isso, eu não sei o que eu sou, talvez de repente você está sendo aquilo que disseram para você que você deveria de ser. Por exemplo, um colérico. Uma colérica, naturalmente, gente, naturalmente uma mulher colérica, um homem colérico, ele tem atitude, ele tem uma opinião forte para as coisas. Quando ele acredita em algo, ele acredita mesmo. Só que de repente você na sua adolescência, na sua infância, você foi uma pessoa punida por ser assim. Talvez de repente lá na escola você era mais rebelde, ou talvez você era líder, brigona. E aí de repente os seus pais, para facilitar ali o andamento da sua criação, ele te pune toda vez que você comporta assim. Então o que o seu cérebro entende? Nossa, ser eu é ruim, então eu não posso ser desse jeito. Aí muitas vezes os seus pais jogam você para o outro polo, que é aquele modelo da sua irmã, que é mais quietinha, mais boazinha, mais organizada, mais tranquila de se lidar. E você passa a vida inteira acreditando, então, que se eu for daquele jeito, então vai ser melhor para mim. E aí o que acontece? Só que vai chegar um momento na sua vida adulta que o seu cérebro, ele vai te obrigar a olhar para isso, para você reconhecer que você foi durante muitos anos uma pessoa que não era para você ser, porque o seu cérebro, ele vai te obrigar a voltar a ser assim. Por isso que muitas pessoas buscam terapia, porque lá na terapia você vai ter um autoconhecimento sobre si mesmo, sobre o seu comportamento. Por que você reage assim? Por que você não aceita determinadas coisas? Por que você aceita determinadas coisas? Só que isso, na verdade, gente, está nada mais do que plugado à sua identidade, que é o que o visagismo traz. Esse visagismo que eu trabalho, se você digitar na internet, você vai ver muito ligado à beleza, ok? No meu curso eu coloco lá para as pessoas aprenderem sobre visagismo, sobre a imagem pessoal, assim por diante. Só que nesse contexto comportamental e psicológico, até o Ítalo Marcilli fala muito sobre isso, sobre os temperamentos, nós temos um vasto conhecimento que é transformador, porque não adianta nada, por exemplo, você ir lá no seu salão, no salão de cabeleireiro, que você vai para criar uma imagem, uma roupa, seja uma estilista, seja uma pessoa que trabalha com imagem pessoal, e ali você bota, só que você não está conectada com você, não adianta nada. Eu criar um cabelo dentro de um temperamento ou personalidade colérica, só que ela não está conectada com ela. Se você não tem esse autoconhecimento, se você não está explorando as suas habilidades. As minhas alunas, gente, elas têm exercícios onde elas exploram os temperamentos delas, elas exploram as habilidades delas, elas entendem como controlar essas inabilidades, mas o objetivo principal é conectar com ela mesma. Gente, quando você se conecta, o mundo para literalmente. Por quê? Porque quando você se conecta, é como se o seu cérebro dissesse assim, agora é você. Agora essa pessoa é você. E detalhe, gente, eu quero frisar muito isso aqui para você. Se você não estiver conectada, você não contribui para nada. Porque só pessoas conectadas é que contribuem para alguma coisa naquele ambiente onde ela está. Se você está conectada, vai ser bom para o seu filho, vai ser bom para o seu marido, vai ser bom para você principalmente, vai ser bom para a sua família, vai ser bom para todos os seus amigos. Agora, eu trabalho como mulher há mais de 20 anos. Eu vejo, gente, a maioria das mulheres que passam, que eu converso, e não tem culpa, não tem culpado aqui. É porque muitas vezes ninguém estimulou isso na gente. São pessoas que, infelizmente, não tiveram esse poder, não tiveram essa oportunidade de aprender sobre isso, de entender o que estava envolvido nesses temperamentos. Por isso que hoje, gente, eu quero que vocês prestem muita atenção aqui.
Eu quero ajudar vocês a entenderem como, uma dica simples para vocês, de como vocês podem organizar isso, se reconectar com vocês mesmos, entendeu?